Olá, bom dia a todos. Bom dia, Rio Grande do Sul, 11 horas e 34 minutos. Hoje é quarta-feira, dia 6 de maio. Veja agora os destaques de hoje. Um flagrante. Criminosos fazem a limpa numa igreja. Eles furtaram micro-ondas, fogão e até botijão de gás. Já já você vai saber onde aconteceu isso. Crime contra a saúde no norte do estado. A polícia prende vacinas da gripe falsificadas. 2 pessoas foram presas. A gente vai te mostrar como foi essa ação. Operação fecha lojas no primeiro dia de funcionamento do comércio em Porto Alegre. Ao vivo, a gente atualiza a movimentação na capital. Procura pelo auxílio de R$600 começou na noite passada em Alvorada. Enquanto isso, comerciantes informais aproveitam a fila para fazer um dinheiro extra. E o frio vem chegando com força no estado e as temperaturas devem cair ainda mais hoje à tarde. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço e que vai até a 1 da tarde, já está no ar. Agora, faltando 25 minutos para o meio-dia, no primeiro dia de abertura do comércio aqui em Porto Alegre, que foi ontem, fiscais interditaram 14 estabelecimentos que não tinham autorização para funcionar, pelo menos neste momento. Vamos ver como está agora o movimento com o colega Lucas Abate. Oi, Lucas. Bom dia. Está na Zenha aqui em Porto Alegre, mas tem movimentação por aí, hein, Lucas? Bom dia, André. Bom dia a todos. De fato, uma movimentação acima da média do que a gente tem observado nos últimos dias. Só que, André, ao mesmo tempo que a movimentação nas ruas aumentou, dá para se dizer que a abertura do comércio ainda é muito tímida por aqui. Poucas lojas abriram, até porque, André, poucas lojas se enquadram nesse primeiro momento para terem autorização para reabrir. Nesse primeiro momento, no decreto que entrou em vigor ontem, podem abrir apenas os comércios de rua que se enquadrem como microempresas e com um faturamento de até R$360 mil ao ano. Então aqui na Zenha, André, pelo que a gente pode ver, a grande maioria das lojas está fechada, apenas os comércios um pouco menores, por exemplo, loja de sapato, loja de roupa um pouco menor, algumas lojas de colchões e também lojas de doce. Essas que estão abrindo nesse primeiro momento. As demais, as redes maiores, como tem alguns atacados, algumas lojas maiores, por aqui, André, permanecem fechados. A única exceção, claro, são algumas lojas que possuem, por exemplo, um crediário próprio e que estão abrindo apenas para o pagamento de conta e até tem uma certa fila, uma certa formação de fila na frente, porque, claro, é o dia 5, é o início do mês, então muita gente está pagando as contas nesse momento. Lucas, atrás de ti a gente vê uma movimentação de pessoas, né? Tem uma fila. Do que é essa fila? É uma agência bancária, parece que tem ali na esquina, né? Isso, tem uma agência bancária. Isso, aqui é uma região com muitos bancos, tem a Caixa Econômica Federal aqui perto, tem a agência do Itaú, a agência do Banrisul. Então essas filas se formam numa agência do Itaú, que tem ali próximo. Muita gente, André, que está aproveitando, se não me engano, é o 5º dia útil do mês já. Então muita gente está fazendo fila em frente aos bancos, em frente à lotérica e até mesmo em frente às lojas que têm crediário próprio, que podem abrir apenas para o pagamento. Então tem filas até mesmo nas lojas, não é gente formando fila para comprar e sim para pagar o crediário. E a movimentação também nas agências da Caixa, pelo que tu olhasse, como é que tá? Alvorada eu sei que já tem fila, né, também. Lucas? Oi, André. Oi. Na tua circulação aí pela cidade, como é que tá a movimentação nas agências da Caixa Federal? Olha, em Porto Alegre está bem menor do que a gente vem percebendo nos últimos dias, apesar de muita gente ainda fazer filas logo cedo, muita gente chegar ainda durante a madrugada. Pelo que dá para perceber que o atendimento está sendo bastante ágil e as filas logo se dissipam. Então até a agência que tem aqui próximo da Caixa, da Zenha, que a gente passou, tem pouca fila nesse momento, cerca de 10, 15 pessoas do lado de fora, um cenário bem diferente. E agora a temperatura tá baixa, né, Lucas? A gente viu tem vento aí nessa região, o pessoal está sentindo mais frio, é bom se cuidar. Pois é, tá baixo, o pessoal está sentindo mais frio, André, até quando o sol sai, fica um vento um pouco mais gelado e até mesmo essas lojas de roupa que estão abrindo agora nesse primeiro momento vão aproveitar para faturar com essas pessoas, porque de fato a temperatura está mudando bastante. Bom, André, hoje é o 2º dia de reabertura e ontem foi o primeiro dia, foi um dia de fiscalização também. Muita gente abriu sem a devida autorização no primeiro momento
e a Prefeitura interditou 14 dos 90 locais que foram fiscalizados. Foram fiscalizados na Avenida Assis Brasil, no centro e aqui na região da Zenha. Vamos conferir agora como é que foi o primeiro dia de reabertura do comércio em Porto Alegre. No centro de Porto Alegre, muito movimento nas ruas. O decreto municipal permite o funcionamento de atividades de autônomos, profissionais liberais, microempreendedores individuais e microempresas. Bares e restaurantes seguem operando apenas no sistema Pegue Leve ou Delivery. Quem abriu as portas sem autorização teve o estabelecimento interditado. O principal problema são algumas lojas em centros comerciais que ainda não podem operar. E lojas que não se enquadram como microempresas. A flexibilização do isolamento será gradual conforme a situação do sistema de saúde, que hoje apresenta ocupação de 70% dos leitos de UTI. Cerca de 150 mil trabalhadores devem voltar a circular pela cidade com as novas medidas. Segundo a Prefeitura, os efeitos desta retomada da economia serão sentidos daqui 15 dias. Esta loja de roupas reabriu após 1 mês e meio fechada. Clientes precisam passar álcool gel nas mãos e só podem entrar de máscara. Álcool gel, máscara, o cliente não entra sem máscara. Foi um alívio porque realmente temos funcionários, temos compromisso. Isso, mas a máscara não pode ficar abaixo do nariz, meu amigo. Não pode, muito menos botar a mão na máscara para puxar para cima. Tem que ser pelas laterais. Assim como fez há pouquinho o Lucas Abate, na hora que foi ajustar a máscara dele, não esquece sempre, pelas laterais, pelo fio, né? Isso é um cuidado que parece uma bobagem, tem gente que diz assim, lá vem o André de novo. Mas são cuidados básicos, são essenciais pra gente, né? Nesse momento que a gente tem que se cuidar. E para quem está chegando agora, seja bem-vindo ao SBT Rio Grande, a gente vai com informação até 1 da tarde, agora 11 horas e 41 minutos. Eu estou conversando com o Lucas Abate sobre o segundo dia de lojas, né, de parte do comércio aberto aqui em Porto Alegre. Já tivemos ontem 14, né? 14 lojas que foram fechadas e é por alguns dias, não sei quantos dias que elas devem ficar fechadas, Lucas. E tem um problema também do mercado público, que ontem tinha restaurante funcionando e o pessoal lá de tarde, né, fazendo a refeição tranquilamente. Li até que tinha mesa com mais de 2, 3 pessoas reunidas, o que não pode, né, Lucas? Pois é, André, o prazo para as lojas não está especificado ainda, porque o decreto, na verdade, vale até o final do mês. Sim. Só que pode ser alterado a qualquer momento, como o prefeito explicou, devido à evolução da doença. Se avançar, ele pode apertar um pouco mais e se melhorar, se diminuir a transmissão, ele pode estudar também a liberação. Então, em princípio, fica dessa forma, com as lojas menores podendo abrir nesse primeiro momento e as lojas maiores fechadas. Os bares e restaurantes, como teve essa situação no mercado público, ainda não podem atender com pessoas do lado de dentro, apenas com delivery ou naquele esquema de pague e leve. Mas a gente vê, André, os comerciantes ainda têm muitas dúvidas sobre se podem ou não abrir. Verdade. Muita gente ainda está com dúvidas e não sabe. Bom, uma das possibilidades é pegar o decreto. Pega e lê o decreto. Tem dúvida, tem que ligar para a Prefeitura. Eu acho que através do próprio 156, ligando para a Prefeitura ou para a Secretaria de Produção, de Indústria e Comércio, né? Tira a dúvida diretamente com eles ou com o seu contador. O seu contador certamente deve saber, deve acompanhar o contador da empresa. Uma outra questão, Lucas, sobre o decreto que a gente deve ter agora nos próximos dias, o decreto do governo do estado, que pode ser que influencie também na abertura do comércio em Porto Alegre, né? Tudo depende, porque nós estamos naquele decreto transitório e agora acho que até a semana que vem deve sair o decreto, né, do governo do estado. Então também é um momento de transição aqui para nós em Porto Alegre. Isso, até por isso muita gente ainda está com dúvida, André. Tem até comerciantes que está com dúvida se abre nesse primeiro momento, daqui a pouco vem um decreto um pouco diferente por parte do governo e precisa fechar novamente. Então é um momento ainda de transição, muita gente com dúvida, mas que a gente consegue observar das pessoas que estão abrindo nesse primeiro momento, que estão sim cumprindo as regras. A gente vê as pessoas colocam aquelas faixas na frente da loja para limitar a entrada, estão disponibilizando álcool gel na entrada, muita gente exigindo máscara e até mesmo impedindo a entrada de pessoas com máscara. Então quem nesse primeiro momento decidiu abrir com base no decreto do prefeito de Porto Alegre está pelo menos cumprindo as regras. Claro, tem todo esse trabalho de fiscalização que vai ser contínuo e permanente. Eu acabo de receber da Estael Cias aqui, avisando que a tarde de hoje vai ser bastante fria aqui no Rio Grande do Sul. Fiquei pensando nessas pessoas que estão nas filas, principalmente
na Caixa Econômica Federal na busca do auxílio emergencial. Ainda muita gente com dificuldade, Lucas. Sim, André, muita gente passou a madrugada fria, principalmente em Alvorada. A gente acompanhou esses últimos dias as longas filas que tinham em Alvorada. E hoje eu retornei lá, André, para conversar com algumas pessoas que também estão aproveitando a oportunidade, foram para lá buscar o auxílio e também aproveitaram a oportunidade para incrementar a renda. Vamos assistir. A temperatura baixa não intimidou Douglas, que chegou em frente à agência da Caixa Econômica Federal de Alvorada à meia-noite. Tô com meus pés que não sinto mais de tanto frio, né? Mas, graças a Deus, tá tudo certo. Estes dois decidiram transformar a espera na fila em lucro e também ajudar as pessoas a se esquentarem. Café a R$1 para não abusar de quem também passa necessidade. Tem que vender R$1 e o cafezinho aí para ajudar as pessoas e ajuda nós também, né? E nessa longa fila em busca de atendimento na Caixa Econômica Federal, um item se tornou indispensável: a máscara. E foi aí que a dona Wanda viu oportunidade de melhorar os rendimentos em tempo de pandemia. Ontem eu vendi só aqui na fila da Caixa. Ontem eu vendi umas 80 só aqui na fila, rapidinho. Wanda está desempregada e também precisou do auxílio. Ela usou para pagar contas. Todo o lucro das máscaras será usado para melhorar a qualidade de vida dela e da irmã. Tem que ir à luta para ir se mantendo, entendeu? Para conseguir fazer mais alguma coisinha. E para esquentar as vendas, só com um bom cafezinho. É isso aí, a dona Wanda aproveitando ali. Eu queria chamar a atenção que ontem eu continuei recebendo diversas perguntas, né, de telespectadores que estavam com problemas, né, no aplicativo, dificuldade do auxílio emergencial, com muitas dúvidas, inclusive mensagens nas minhas redes sociais. E como eu não tinha visto na hora, né, do jornal, fui ver mais tarde e para algumas pessoas eu perguntei se tinham conseguido resolver ou esclarecer. Grande parte conseguiu esclarecer assistindo a gente aqui. Nós entrevistamos o superintendente da Caixa ontem. E outras pessoas conseguiram, no próprio sistema, resolver o problema. Ou seja, o indicativo que o aplicativo parece que começa a funcionar, menos pessoas acessando e também a Caixa dando uma maior autonomia de acesso a esse sistema. Que bom, porque, olha, todos os dias a gente vem falando e vai continuar falando para esclarecer, tirar suas dúvidas. E continue indo lá na nossa página do Facebook. Pode deixar lá a sua dúvida, a sua pergunta, que no momento certo a gente vai conseguir responder e acompanhar, tá bem? Gente, vamos falar do frio. Eu recebi da Estael Cias agora há pouco assim, ó. André destaca que a tarde de hoje será fria no Rio Grande do Sul. Em muitas cidades, a máxima não deve passar de 20 graus. E em algumas, será a tarde mais fria do ano, pelo menos até agora. Por falar em frio, então, vamos subir a serra? Porque a temperatura mínima hoje foi lá em Soledade, 5 graus e 3 décimos. E ainda essa semana, como disse agora, como eu falei, a Estael disse que a gente pode ter muito frio, inclusive marcas negativas aqui no estado. O colega Guilherme Fadanelli tem outras informações direto de Caxias do Sul. Olá, Guilherme, bom dia. Qual é a temperatura aí em Caxias agora, Guilherme? Oi, André, bom dia. 8 graus neste momento, nossa. André, tá frio e vou te dizer que eu acho que realmente essa vai ser a tarde mais fria do ano. O que acontece? Hoje de manhã, quando a nossa equipe saiu para as ruas para fazer algumas imagens, né, das pessoas saindo de casa para trabalhar, os termômetros variavam entre 10, 12 graus, dependendo da região aqui da cidade. As pessoas até estavam agasalhadas, mas nem tanto. Só que durante a manhã, André, vieram aquelas nuvens mais escuras, aquelas nuvens que trazem frio, e aí a temperatura começou a baixar. A gente achou que ia esquentar um pouquinho mais durante o dia, mas não, acabou ocorrendo ao contrário, esfriou aqui em Caxias, temperatura na casa dos 8 graus, céu nublado, tá bem frio e até a roupa aqui, André, já não tá mais adequada não, sair de casa só com uma malha, agora já não tá sendo suficiente. Guilherme, não, tá fazendo falta um casaco aqui. E a gente se preocupa muito porque agora começam também os problemas que a gente já enfrenta historicamente no Rio Grande do Sul, que é o problema da troca de temperatura, temperaturas mais baixas, essa oscilação térmica e hoje uma tarde fria, ou seja, a gente está acostumado que as pessoas tenham problemas respiratórios. Num momento que nós estamos numa pandemia do coronavírus, é uma preocupação de fato muito grande. O que a gente pede e aconselha as pessoas que se mantenham agasalhadas e quentes. Agora é interessante porque a temperatura em Caxias, ela estava mais alta antes e com o passar da manhã, ela começou a baixar, chegando a 8 graus nesse momento, imagine.
Exatamente, faz bastante frio aqui, André, e como a Estael falou, ela também nos passou essa informação de que hoje a gente vai sentir, a partir do fim da tarde, já esfriando bem mais e com a possibilidade, então, de temperaturas negativas no amanhecer de quinta e sexta-feira. Então, é o momento do pessoal se agasalhar bem, se cuidar, ainda mais nessa época aqui de pandemia que a gente vive, né, André? Muitos infectologistas manifestaram a preocupação, né, com os efeitos dessa doença, agora com a chegada do frio também. Agora chegou aquele momento, né, que a gente junta o crescimento da pandemia com as temperaturas baixas. A gente, evidentemente, vai ter que passar por isso, né, que se passe de uma vez da melhor maneira possível. Mais alguma informação aí da Serra? Porque Caxias está frio, Bento Gonçalves também, onde temos vários casos, está frio, a região dos vales também, com temperaturas baixas, né, Fadanelli? Exatamente. Como colocou André ali no início da nossa conversa, Soledade teve a mínima do estado com 5,3. A gente ainda teve 6,1 em São Francisco de Paula, São José dos Ausentes, nos campos de cima da serra, com 6,6. Caxias, a mínima registrada na madrugada foi 6,8. E aí em Porto Alegre, 11,7 graus nesse amanhecer. Ok, obrigado, Guilherme Fadanelli, pelas informações. Portanto, bastante frio essa tarde em todo o estado, 8 graus nesse momento lá em Caxias do Sul. Muito bem, faltando 10 para o meio-dia, nós vamos até a 1 da tarde com muita informação. Deixa eu olhar, daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês. Teve uma apreensão de uma carga de cigarros. Os criminosos, né, em tempo de pandemia, tentam, a tenteada vale. A gente teve essa grande apreensão de cargas de cigarro. Daqui a pouco a gente vai dar todos os detalhes também. Eu vou conversar em seguida com Jeremias Werneck sobre a polêmica volta dos treinos da dupla Grenal, a volta do futebol no Rio Grande do Sul. Muita gente é a favor, muita gente é contra. E você que nos acompanha, a criançada que nos acompanha, qual é a opinião de vocês? Acha que o esporte tem que voltar com treinamentos nos estádios ou ainda não é o momento? Então, eu convido para que todos vão até a nossa página no Facebook. Vão lá, dê a sua opinião e participem, né? Opinião bastante importante. E olha só, domingo, segundo domingo de maio é o quê? É o Dia das Mães. Esse ano, um ano diferente para todos, né? Para as mães, para filhos. Enfim, como homenagear as nossas mães nesta época de distanciamento? A gente vai mostrar em seguida também uma reportagem sobre isso. E temos mais diversos outros assuntos. Agora a gente chegou a hora da gente falar sobre com a Luciane Coman, porque sabe o que aconteceu aqui no estado? Pois é, os criminosos, carga de cigarro, a gente até já está acostumado. Agora, roubaram uma igreja, né? Entraram numa igreja, no salão paroquial, e roubaram. Ontem a gente mostrou o roubo numa escolinha, né, aqui na Zona Sul de Porto Alegre. Levaram liquidificador, o ladrão levou liquidificador, levou uma série de objetos. E agora uma igreja, local sagrado, nem isto os criminosos respeitam. Luciane Coman, bom dia, Lu. Bom dia, André, bom dia para o pessoal de casa. Não respeitam mais e não é de hoje, nem sabe né? o que é respeito também. Exato, eles não sabem o que é respeito. Eles se aproveitam desse momento de isolamento em que os locais estão fechados para tirar proveito. Infelizmente, essa é a realidade. E essas imagens aí que a gente está vendo agora nesse momento mostra a ação desses indivíduos, né, que invadem esse salão que fica bem ao lado da igreja. Eles usam boné e luvas, ou seja, a gente não consegue ver o rosto deles para ter identificação, né, desses ladrões. E aí, André, eles fizeram a limpa. Ontem a gente mostrou, como você disse, né, naquela escolinha, na creche aqui de Porto Alegre, que também limparam. E hoje fizeram a limpa aí nesse salão paroquial. Olha só o que eles levaram. Forno, micro-ondas, ventilador, estufa, caixa de som, cooktop, 2 botijões de gás. Isso do quê? Bebidas. Da igreja? Isso da igreja. É que é muito semelhante com a lista de ontem, né? Que também era muito material da cozinha. Mas isso ali do salão paroquial. E ontem você me questionou, nossa, onde é que será que aqui, né, no roubo aqui da creche, onde é que eles colocaram tudo isso? Lá a gente tem a informação. Eles carregaram um carro, uma caminhonete que tinha sido furtada ali de uma cidade da região de Sananduva, carregaram o carro ali com os produtos, os objetos que eles roubaram ali do salão paroquial e aí fugiram. Eles ainda não foram identificados, não foram localizados, né? E também o material que foi roubado. Esse fato, André, ocorreu na outra semana, na quinta-feira passada, mas agora
é que a polícia divulgou, então, essas imagens. Até para ajudar na identificação. Exato, e também para localizar esses objetos. A gente sabe que as igrejas também têm muita dificuldade, contam com o apoio da comunidade para adquirir esses materiais, né? E nessa época, Lu, tem muita igreja que está vazia, né? Muita igreja vazia. Todas, né? Estão fazendo missa virtual, né? Os padres estão evitando também, além daquele distanciamento, né, que foi exigido no início, algumas preferem se manter fechadas para evitar a circulação de pessoas. E justamente nessa hora, o pessoal vai lá e faz o que fez. Pelo menos 2 a gente consegue identificar, né? A gente vê 2 ali nessas imagens fazendo essa limpa, né? E não é a primeira vez, né, André, que a gente mostra aqui ações de bandidos em igreja. Olha, eu já cobri arrombamento de sino, ventilador, imagem santa, de tudo, sabe? Eles não poupam nada. Não, e agora com as cidades mais vazias, também fizeram uma limpa, assim como foi nessa creche aqui em Porto Alegre. Tiveram mais tempo, né? Estaciona o carro, carrega, como se nada estivesse acontecendo, né? Exatamente. Uma pena que tenha acontecido, mas serão castigados. Obrigado, Lu. Deixa eu conversar agora, vem aqui comigo, deixa eu falar com o Jeremias Werneck. Porque, olha só, em meio à pandemia, toda essa situação em que se cuida tanto em preservar a vida, a saúde das pessoas, olha o que aconteceu no norte do estado. 2 pessoas foram presas lá em Coxilha, que fica ali próximo à região de Passo Fundo, por falsificação de vacinas, a vacina da gripe, foi um crime contra a saúde pública. O colega Jeremias Werneck tem pra gente outras informações sobre este caso que aconteceu nessa operação da Polícia Civil, né, Jeremias? Bom dia. Bom dia, André. Para todo mundo ligado no SBT Rio Grande com a gente. André, essa investigação começou ainda em abril, depois de uma denúncia do laboratório, porque a Prefeitura de Coxilha buscou uma leva, um lote de vacinas. E quando recebeu esse lote, olhou e disse, tem alguma coisa errada aqui. Ligou para o laboratório. E aí começou a levantar os dados. Vamos ver mais informações na matéria aí, André, dessa investigação da Polícia Civil. Vai entrar, a gente vai daqui a pouco? Vai entrar daqui a pouco esse VT. A gente, por enquanto, vamos conversar só um pouquinho sobre isso, porque a preocupação, né, Jeremias? Primeiro, foi a Secretaria da Saúde de Coxilha que acreditou, né, recebem do Estado as vacinas, mas como estava faltando, né, a população idosa aumentou muito desde o último censo de 2010, de 300 idosos passou para 500, e aí então eles resolveram comprar, e aí indicaram esse laboratório. E aí eles fizeram a compra e ainda bem que pelo menos não foi muita gente que recebeu essa vacina, que na verdade não se sabe nem o que tem ali dentro. É porque o lote chegou, né, André? E aí a prefeitura não recebeu a bula dos remédios e começou a perceber no frasco de cada dose da vacina, a tetravalente, que as informações sobre o lote, sobre as especificações técnicas, elas não batiam. E aí a prefeitura, a Secretaria de Saúde Municipal de Coxilha, ligou para o laboratório. E o laboratório disse, olha, esse lote nós não produzimos. A informação até que a Polícia Civil tem é que apenas uma dose foi aplicada em um cidadão de Coxilha. Pelo menos isso, né? Também tem uma outra informação importante. Diga, André. Não, e estão acompanhando esse senhor que está bem de saúde, né? Mas o que tem ali dentro? O que foi aplicado se não era vacina? Essa é a pergunta que a polícia também vai descobrir. E uma outra informação importante nessa operação é que a prefeitura tinha separado quase 20 mil reais para repassar para quem vendeu as vacinas. E aí, como deu tempo do laboratório fazer a denúncia, esse dinheiro foi separado, mas não foi pago para essas pessoas, né? Tem 2 já presos preventivamente e a Polícia Civil segue investigando para descobrir mais pessoas, porque certamente tem mais gente aí nesse esquema, não são só 2 pessoas, né? Então a Polícia Civil está atrás de mais gente e também de outras pessoas que podem ter sido enganadas. Até porque nesse momento aí, porque o que acontece? Os municípios, já que não tem a quantidade necessária para vacinar os idosos, né? Os municípios, e com a pressa de vacinar quanto mais possível, porque estamos aí numa pandemia, então eles se aproveitam também deste momento. Olha só, para quem está ligando à televisão agora, 11h58, estou conversando com o Jeremias Werneck sobre uma operação que teve no norte do estado, próximo a Passo Fundo, de vacinas contra a gripe falsificadas. Agora, eu quero saber o que eles botaram ali dentro, porque a gente se preocupa com isso. Ainda bem que esse senhor não teve nenhuma reação.
Mas é uma preocupação o que foi aplicado, o que eles colocaram dentro desses tubos aí, dessas ampolas, ao invés da vacina contra a gripe. Imagine, 300 doses, né? 300. E agora tem que fazer um rastreamento também, né, o Jeremias? A gente já tinha visto, lamentavelmente, desde o início da pandemia, André, falsificação ou adulteração de álcool em gel, né? Agora, de vacina é a primeira vez. E é de um oportunismo, uma ganância absurda. Justamente agora, com o inverno chegando, com a pandemia, as pessoas procurando vacina contra a gripe, para esvaziar os leitos hospitalares, esperando uma evolução da pandemia, as pessoas adulterando vacina da gripe e vendendo. Eu vou repetir a informação. O município de Coxilha tinha separado quase R$20 mil e ia dar na mão desses bandidos que adulteraram essa vacina, que não se sabe, como tu falou, que tipo de substância está nessa ampola. Né? E tinha uma preocupação de que Passo Fundo tivesse comprado, mas ontem mesmo Passo Fundo disse que não chegaram a comprar, que eles têm doses suficientes, então não há problema lá na cidade de Passo Fundo com essas doses falsas de vacina contra a gripe. Agora, meio-dia em ponto, daqui a pouco, atenção, nós vamos falar sobre a volta dos treinamentos no futebol, né, Jeremias? Em seguida a gente vai conversar, agora que tem polêmica, tem muita gente está indo lá no nosso Facebook, no SBT-RS Oficial e deixando a opinião. Afinal de contas, você é contra ou a favor da volta do futebol, do treino com bola? E aí, hein? E aí? É questão polêmica, é difícil, né? Treino com bola já voltou, viu? Não, o treino já voltou, mas... Treino com bola. Mas já começa aí a polêmica. Deveria ter voltado ou não deveria? Né? Aí agora a próxima pergunta. E o futebol? Deve voltar ou não deve voltar o futebol, mesmo com portões fechados? Daqui a pouco a gente responde. Aliás, responde não, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Um abraço. Jeremias Werneck. E olha só, cerca de 450 mil maços de cigarro foram apreendidos, cigarros ilegais, né? Num depósito aqui em Cachoeirinha, na região metropolitana de Porto Alegre. Foi mais uma operação realizada pela Polícia Civil, pelo Ministério Público e também pela Polícia Rodoviária Federal. O valor da mercadoria é avaliado em R$2 milhões. De acordo com a Polícia Civil, os cigarros foram fabricados fora das normas vigentes e eram de marcas paraguaias. O cigarro já é um produto que causa mal à saúde, ainda mais um cigarro desse que não tem procedência nenhuma, ou seja, sem as mínimas condições de higiene, a gente pode ver um espaço totalmente abarrotado de cigarros ilegais. O homem de 49 anos foi preso em flagrante por crime contra a relação de consumo. Ele informou à polícia que estava próximo ao local para almoçar e depois admitiu ter sido pago para transportar os cigarros. O caminhão, com placas de Bagé, também foi apreendido. Muitas vezes esses cigarros lá no Paraguai, eles são... acho que um ex-presidente, aliás, é dono, né? Um ex-presidente do Paraguai é dono de uma grande produtora de cigarros, mas eles estão produzindo internamente, não tem problema nenhum. O problema é quando se faz essa operação de trazer do Paraguai para o Brasil de maneira irregular, né? E isso ocasiona uma série de problemas, e principalmente na questão econômica. Isso é crime, não pode acontecer. O que eu vi é que o Camaro amarelo e azul foi usado, né, nessa operação. A gente mostrou na semana passada, dias atrás aí, que o Camaro, né, um carro que todo mundo conhece, bastante potente, foi apreendido, né, foi retirado dos criminosos para usar, né, justamente contra a criminalidade, e foi usado. São em algumas operações que esse potente carro, que tem 400 CV, né, 400 cavalos, 600 cavalos, 600, é impressionante, é um motor de avião. Imagine, 600 cavalos, né? Mas daqui a pouco a gente vai falar mais sobre este caso. Agora eu quero conversar. Deixa eu chamar a Luciane Coleman. Tá aí a Lu? Cadê a Lu? Oi, Lu. Luciane Coleman. Tá aí ela. Olha só, a gente vai falar sobre cocaína, maconha e armas. Tudo circulando pela BR-101, ali na região de Osório. Em 2 ações, a Polícia Rodoviária Federal conseguiu, né, apreender mais de 120 quilos de entorpecentes só nesse trecho, que é uma rodovia, todos sabemos, BR-101, pega toda essa faixa litorânea que une estados, né? E ali é um local de muito... que a polícia, né, tá sempre de olho também, né, Lu?
Com certeza, mais uma operação também da PRF, né, André? Ou seja, os traficantes, os contrabandistas aí estão a milhão, mas a polícia continua trabalhando para combater aí essa criminalidade. Bom, vamos então a essas ocorrências ali na 101. 2 traficantes foram presos nessas ações. A primeira aconteceu no início da tarde de ontem. Os policiais rodoviários abordaram um carro com placas de Novo Hamburgo e aí um homem de 40 anos estava dirigindo. Ele já tinha antecedentes por tráfico. Os agentes, então, localizaram droga, né? Encontraram 13 quilos de cocaína que estavam escondidos no painel, como a gente vê ali nessas imagens. Os policiais já sabem normalmente quais são os principais locais onde são escondidas a droga, né? Nesse caso aí, era 13 quilos de cocaína. O homem confessou que tinha trazido lá do Paraguai e estava indo para Viamão. A outra ocorrência foi no fim da tarde. E aí um Siena com placas de Alvorada foi abordado. O motorista de 26 anos também tinha antecedentes, nesse caso por posse de drogas. E aí, claro, não foi difícil nesse caso, né, para os policiais, porque a droga não estava nem um pouco escondida. 110 quilos de maconha estavam no porta-malas e também no banco de trás do carro. No carro também tinha uma arma, ou seja, os policiais acabaram apreendendo essa arma. O homem confessou que pegou a droga em Santa Catarina e estava trazendo aqui para Porto Alegre. Os 2 foram encaminhados para o presídio central. Se a gente vê que esse mercado da droga continua a milhão, né, André? Não, eu ia dizer isso. E a polícia faz a operação e em seguida já tem outros, né, fazendo. É um trabalho constante de produção dessa droga, que vem por diversos meios, né? Diversos meios. Paraguai, Santa Catarina, a gente sabe que infelizmente em Santa Catarina há muita produção de drogas sintéticas, né? Mas também vem muita coisa ali do país vizinho. Agora, eu não sei qual é esse trecho ali, porque tem a BR-101 Sul, que pega aquela parte que vai para Mostardas, e depois tem a 101 que ela segue de Osório em direção a gente não pode confundir com a 290, termina a 290, ali na entrada para as praias, e aí ela se transforma, exato, na 101. Mas a 101 tem a parte sul, que é aquele, né, o braço, né, do Rio Grande do Sul, que pega toda ali a região de Mostardas, onde nós mostramos ontem, né, lembra? Que ali é aquela região de Mostardas ali, que teve em agosto do ano passado, uma chacina onde mataram 5 pessoas, tudo a ver com o tráfico de drogas. Ou seja, o tráfico no litoral do extremo sul ao norte é muito visado pela criminalidade, né, Lu? Muito, muito visado, né? E a gente vê que os policiais rodoviários estão de olho, né, nessa tendência. Verdade. A gente não sabe se cresceu ou se, na verdade, eles estão mais antenados e também estão divulgando mais, até para tentar intimidar aí esses bandidos que fazem, né, esse transporte para vir, enfim, revender a droga aqui na região metropolitana, ou seja, em qualquer lugar do estado. Em qualquer lugar, porque agora a gente vai falar sobre uma outra apreensão. Uma grande quantidade de drogas em Santo Ângelo, na região das Missões. Não é só no litoral, não é só em Porto Alegre, também em outras regiões aqui do estado, Lu. Está por tudo, né, André? E olha só, essas imagens aí são impressionantes, porque a droga estava dentro de uma casa no bairro Aliança, lá de Santo Ângelo. E era tanta droga, mas tanta droga dentro do cômodo, que o policial demorou muito tempo para tirar tudo de lá, né, para fazer a apreensão. Essa droga renderia aí cerca de 10 mil buchas de cocaína, mais de 6 mil porções de crack e mais de 20 mil porções de maconha. É muita coisa, André. Foram apreendidas também 2 balanças de precisão e uma moto. Um homem de 33 anos e uma mulher de 27 foram presos. E ele é natural de Novo Hamburgo, tem já antecedentes por crimes de tráfico de droga e ele já estava sendo monitorado pela polícia, né, por envolvimento no tráfico ali na região de Santo Ângelo. A dupla foi encaminhada também para o sistema, para o presídio ali da região, ou seja, mais 2 aí atrás das grades, né, a polícia tentando aí barrar aí essa criminalidade envolvendo o tráfico de drogas. Então, mas aí uma operação, e que bom que a polícia faz essa operação. E agora, nessa época, né, Lu, que a polícia, que as pessoas estão mais em casa, e é um momento que os criminosos também se aproveitam, de certa forma. Por outro lado, né, a polícia, como a gente sempre diz, com toda a experiência, também consegue de longe já enxergar onde tem criminalidade rolando. E são algumas características básicas, né, Lu? Características básicas vão em cheio e conseguem aí fazer grandes apreensões. A Lu volta daqui a pouco. Até já, Luciane Coleman. Bom, vamos falar agora sobre a região sul do estado, ainda sobre comércio, porque em Pelotas, o único shopping da cidade, abriu novamente as portas na última semana,
mas com restrições. Um comitê de crise foi montado e está monitorando, esse retorno aí de parte do comércio lá na região de Pelotas. Então a gente acompanha a reportagem agora. O shopping reabriu há uma semana. Funciona apenas 6 horas por dia e com restrições. Todas as pessoas que entram precisam medir a temperatura. As lojas, os clientes e lojistas não ficam sem máscara. A feira também atrai centenas de consumidores ao longo da calçada. Com proteção no rosto, eles fazem muita pesquisa. Uma movimentação que lembra um dia normal de compras. A rua foi a alternativa encontrada pelos comerciantes do Pop Center devido ao fechamento do prédio. Então a gente não tem o que fazer, temos que trabalhar, temos que estar na rua. Os artigos eletrônicos, roupas e brinquedos atraem o público. Os camelôs afirmam que o custo do aluguel das bancas é alto, que nesse momento de pandemia é um custo difícil de manter. Pelo decreto publicado pela Prefeitura, o Pop Center permanece fechado porque possui uma estrutura diferente do Shopping Pelotas, com bancas muito próximas e corredores estreitos. O fechamento está sendo reavaliado pelo comitê de crise. A ideia é justamente ser uma decisão de consenso, ambas as partes, e o poder público é o regulador desse consenso. De acordo com os próprios camelôs, cerca de 40% das bancas devem falir, o que significa 1.000 vagas de empregos a menos geradas pelos lojistas do Pop Center. A nossa finalidade, a nossa proposta que foi elaborada é para que, quando reabrir o Pop Center, a gente tenha uma carência de prazo de 90 dias para restabelecer o nosso ponto de trabalho. O estacionamento do centro comercial poderia ser uma alternativa para abrigar os camelôs, mas a concessionária não negociou o espaço e já mandou cortar a energia do prédio. Que me perdoe o entrevistado, mas uma aula de como não usar uma máscara. Volta aí na imagem, por favor. Ele é secretário de quê? Ali de Pelotas? Eu não consegui ver. Eu achei até que pudesse ser do comércio, da saúde. Secretário de saúde não pode usar máscara desse jeito, secretário, se o senhor, de gestão e mobilidade. Bom, qualquer um sabe hoje, ou pelo menos deveria saber de como se usar uma máscara. Então a gente pede até que dê exemplo, senhor secretário aí, porque a gente não pode usar máscara desse jeito. A máscara deve ser usada, debaixo dos olhos, tapando a boca, enfim. Para abrir o comércio numa cidade, o mínimo que tem que se fazer é saber usar máscara. O mínimo. O mínimo que tem que saber fazer. Então, a gente pede aí para a população, pode tirar a imagem aí do secretário. Desculpe, secretário, mas eu não podia perder a oportunidade, porque isso também é uma maneira educativa da gente chamar a atenção para o cuidado que tem que ter. Por que eu digo isso? Por que eu digo isso? O vírus, ele tem uma transmissão muito rápida. E se a gente, Lucas Abate, não tiver pequenos cuidados, os mínimos cuidados, como esse de como usar a máscara, a gente vai retroceder nessa história. E a gente sabe que é muito ruim retroceder. É muito ruim a gente ter mais casos, a gente ter mais gente no hospital e a gente tem que fechar o comércio. Então é hora das pessoas se conscientizarem. Lucas. E até uma condição, André, para a reabertura do comércio é justamente o uso de máscaras e acompanhar a evolução da doença. Então a gente está no momento em que os comerciantes têm um otimismo para começar a reabrir, mas se a doença aumentar, avançar, o comércio pode ser novamente fechado. Então cuidado de todos para tentar evitar a doença para que a reabertura possa ser maior e não só atingir nesse primeiro momento os comércios menores, como a gente tem observado em Porto Alegre, que apenas as lojas menores, microempresas, estão podendo abrir nesse primeiro momento. Então as filas um pouco menores é importante. E o aplicativo já está funcionando melhor também, né, Lucas? As pessoas já conseguem ter mais acesso também, então dá um certo alívio. E buscando outros canais, mesmo que você, por exemplo, a gente tem falado isso bastante, se você não indicou a conta, foi criada uma conta virtual, você não precisa, para retirar esse dinheiro, pode, pelo aplicativo, transferir esse dinheiro para uma conta de um familiar, de algum amigo, alguém de confiança, obviamente, e aí vai até o caixa eletrônico desta ou outra agência e faz a retirada, faz o levantamento desse dinheiro. É o que a gente vem falando nos últimos dias, que se o aplicativo Caixa Tem funcionasse a pleno, funcionasse como deveria,
muita fila seria evitada. Agora, André, ontem acabou aquele calendário para saque, que era para quem nascia no mês de novembro e dezembro. Mas até um esclarecimento do superintendente ontem, em entrevista ao SBT, dizendo que era um calendário a partir daquele dia. Então as pessoas podem sacar com calma esse benefício de R$600 em espécie. Essa agência aqui da Avenida Farrapos, olha, André, uma fila bem menor do que a gente tem visto nos últimos dias, até uma fila um pouco maior do que a gente espera, mas menor do que tem visto nos últimos dias. As pessoas que estão ali nos primeiros lugares vão ser atendidos daqui a pouco, chegaram por volta das 10 horas da manhã. Então é um tempo de espera menor, porque pela experiência que a gente teve, André, teve dia que a gente chegava nesse mesmo horário, conversava com as pessoas que estavam na primeira posição e elas diziam que chegaram às 7h30 da manhã. Então, é um sinal claro de que o aplicativo está melhorando e está solucionando um pouco mais o problema das pessoas. E até porque, né, Lucas, o governo não vai fazer o pagamento da segunda parcela enquanto não resolveu da primeira leva. Isso é essencial, resolver todo o pagamento, né, o inicial, e para depois, então, fazer o pagamento da segunda parcela, que nem o governo sabe quando que vai ser feito. A gente imagina que essas alturas devem acontecer na semana que vem, né? E até não está ligado diretamente ao saque, André, porque todas as pessoas que podem sacar e ainda não fizeram, já estão com dinheiro disponível. Então, para o governo, elas já receberam esse valor. Então, o próximo calendário não está ligado diretamente ao saque em espécie. Mas, claro, toda uma expectativa pela segunda fase. Já se tem algumas previsões aí de que o pagamento, por exemplo, de quem está no cadastro único não será ao mesmo tempo de quem está no Bolsa Família, para evitar aglomerações. Mas depende, sim, da liberação de todos os recursos dessa primeira etapa para a Caixa divulgar o calendário do segundo mês do auxílio emergencial. Lembrando que quem perdeu o primeiro mês, quem não conseguiu o auxílio, está ainda em análise. Se for aprovado, vai receber também esse valor retroativo. Recebe retroativo, Até o dia 2, ontem o superintendente disse, até o dia 2 de julho, né? Quem ainda não fez a solicitação pode até o dia 2 de julho fazer. Sendo aprovado, vai receber, né, o valor das 3 parcelas, né? Proporcionalmente, né? Não vai deixar de receber a primeira ou a segunda. Vai receber normalmente as 3. Mais alguma informação aí, direto? Tu estás aonde agora? Na Farrapos, né? Na Avenida Farrapos, André. Não, só para completar, reforçar a informação, na verdade, porque aquele calendário de saque em espécie acabou, muita gente ainda tem dúvida, mas podem ficar tranquilo, porque quem nasceu agora em qualquer mês do ano pode fazer o saque. Se não conseguir acessar ainda o Caixa Tem, emitir o número, ainda tem esse atendimento presencial na Caixa. Claro, a pessoa vai ter que entrar numa fila, mas a Caixa está emitindo esse número diretamente nas agências. Muito bem, obrigado, Lucas Abate, pelas informações. E olha só, gente, olha só o que é potencial do brasileiro. Um equipamento, ele foi desenvolvido por uma pequena empresa chamada Startups. E esse equipamento ele é capaz de detectar a presença do novo coronavírus no ar. O dispositivo já vai começar a ser usado em hospitais de São Paulo e pode ser útil para monitorar ambientes fechados. A reportagem é da nossa conterrânea, a Carolina Guaidas. Este pequeno aparelho pode se tornar um grande aliado no combate à transmissão do novo coronavírus. Ele foi criado nas últimas 3 semanas e deve auxiliar na identificação de lugares onde há mais risco de contrair a doença. O aparelho, chamado de amostrador, foi desenvolvido por pesquisadores aqui de São Paulo. Ele capta o ar do ambiente e as micropartículas ficam presas nestes tubos. O material é levado para análise em um laboratório e, com o resultado, é possível dizer se no local monitorado havia a presença do novo coronavírus no ar. Se ele, por um acaso, vier a testar positivo, você pode disparar uma série de precauções, como, por exemplo, avisar as pessoas que estavam naquele espaço, isolar e higienizar melhor aquele espaço. O equipamento pode ser útil para o período pós-quarentena em espaços fechados, como shoppings, academias, escolas, escritórios e no transporte público. Além do amostrador, os pesquisadores desenvolveram este outro dispositivo, que analisa a qualidade do ar do ambiente e o risco de contaminação. Se ela estiver, por exemplo, num ambiente que o risco de contaminação é alto, ela, evitando permanecer nesses locais, faz com que o índice de contágio, né, quantas pessoas uma pessoa vai contaminar, ele reduza. E esse índice sendo reduzido, diminui a velocidade de dispersão do vírus.
Segundo estudos recentes, o novo coronavírus pode ficar suspenso no ar por até 3 horas, depois que uma pessoa tosse ou espirra e espalha as partículas contaminadas. Elas vão se disseminar entre 3 e 6 metros de distância do indivíduo, né? No mínimo 4 metros, e elas vão levar muito tempo até decantar, porque o peso, entre aspas, a massa desses vírus é muito baixa, ele consegue se associar com partículas de poeira, de umidade que ficam no ar em suspensão. Por isso, é bom sempre manter as janelas abertas e respeitar as medidas de prevenção. Evitar ambientes onde ocorra aglomeração de pessoas e o ambiente esteja fechado, manter os ambientes ventilados e sempre que for necessário sair de casa, utilizar a máscara. É isso aí. Então, eu acabei de colocar, né, como sempre, o álcool gel, né, nas mãos e fazendo aquela distribuição, né? Coloca na palma da mão, aí a primeiro lado assim por cima, troca de mão. É muito interessante isso porque o que a gente mostra, né, o que eu estou mostrando aqui, isso é uma orientação da Organização Mundial da Saúde, né? Isso não é nenhuma invenção por aí, ou seja, isso é uma das determinações, assim, um dos protocolos, já que o termo protocolo tá muito na moda, é um dos protocolos orientados pela Organização Mundial da Saúde, assim como esse modelo que a gente vem conhecendo, os modelos, não é, de isolamento, ou vertical ou horizontal. Ou seja, esta é a norma, é a regra para a gente manter a saúde. E o básico, lá passar, né, o álcool gel nas mãos ou mesmo a água com um sabão. Então, essas duas principais recomendações. E não tocar no rosto, isso é bem importante, a gente ter essa noção. Tem que usar máscara, como disse ali o Dr. Spilker, mas sempre que for mexer na máscara, lembre-se pelas laterais, nunca tocando na frente. O coronavírus, eu estava ouvindo hoje de manhã, só na Inglaterra, esse vírus teve pelo menos 200 modificações. Então, ele, além de ser um vírus muito novo, ele é um vírus que tem características que ainda estão sendo descobertas pela ciência, o que exige da gente sempre aquele cuidado e aquela atenção. Há pouco tempo atrás não se falava que ele poderia ser, né, captado no ar, mas agora a gente já consegue ver que alguns estudos mostram que sim, como disse o Dr. Spilker, com a umidade, né, existe um tempo de que ele leva para ir até o chão. Então, são essas informações que elas são importantes e, por isso, cuidado, a necessidade da gente ter cansa sim, mas é pela nossa saúde, é pela saúde do outro. Gente, nós vamos até 13h com muita informação. Daqui a pouco eu vou conversar com Jeremias Werneck sobre a polêmica do futebol. A dupla Grenal já deveria estar em treinamento, como começou já desde o início da semana, fazendo treinamento em campo. Será que é o momento? Aí o jogador chegando, passando por um teste ali para ver se está com a temperatura normal do corpo. São recebidos por homens altamente, né, protegidos e assim eles entram, né, vão ali para o campo protegidos também. Será que é o momento disso? Já que o jogador, para chegar até o campo de treinamento, ele tem que descer pelo prédio dele, pela casa dele, chegar até a garagem, descer pelo elevador, tem todo esse deslocamento. Será que é a hora de treinar? Será que é a hora de se pensar em voltar aos jogos de futebol, mesmo com portões fechados? São dúvidas que a gente tem e que você pode participar deixando a sua opinião na nossa página do Facebook ali, ó, facebook.com/SBTRS oficial. E daqui a pouco a gente vai falar também sobre uma nova modalidade de presentear a mãe no Dia das Mães. A gente é muito criativo aqui no Rio Grande do Sul, então daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês uma reportagem sobre esta novidade, né? Uma maneira criativa de presentear a sua mãe respeitando esse distanciamento, tá certo? 12h22 agora. Eu tenho um recado da Fabi para vocês, da EVT Assessoria, né, Fabi? Quer ajuda para reduzir suas dívidas de financiamento de veículos, cartão de crédito e empréstimos? Você aí que comprou carro e está pagando por 2, tem dívida de cartão de crédito e empréstimo, o banco não para de ligar e você não sabe mais o que fazer? Nós vamos te ajudar. Ligue agora para a EVT Assessoria, 3391-3852 ou manda um WhatsApp para 99770-2864. Nós vamos te auxiliar a reduzir suas dívidas de financiamento
financiamento de veículos, cartão de crédito e empréstimos. Mas tem que ligar agora. Olha o número aqui na tela, 3391-3852 ou mande um WhatsApp para 99770-2864. E olha só, atenção para esse flagrante. Foi no início da tarde de ontem, um criminoso se passou por cliente e assaltou uma farmácia aqui no bairro Cavalhada, zona sul de Porto Alegre. E estava ele, sim, mascarado para disfarçar Luciane Coleman. Pois é, né? Olha só, a gente vê que o criminoso, ele entra com uma faca escondida e deixa sobre o balcão uma receita, parece, né? Um papel. E aí, logo em seguida, ele ameaça ali a atendente, pede o papel de volta e, junto com o papel, todo o dinheiro do caixa. Ou seja, ele faz uma limpa ali no caixa dessa farmácia, né? Buscas foram feitas ali na região, André, mas como você ressaltou, o bandido está de máscara e atualmente a maioria das pessoas também usam a máscara por uma questão de proteção, né? Mas aí a bandidagem acaba, sim, se aproveitando dessa situação que dificulta o reconhecimento. Ele estava de boné ainda por cima, né? E agora é rápido. Boné e óculos. Boné, óculos e máscara. Seja, agora, ele é rápido. Quer ver? Ó, vão ali devagar, porque assim, ó. Ele deixa ali a receita, mostra... Mas antes disso, eu quero... Aqui, ó, na imagem anterior. É o Richard que tá aí. Richard, atento, Richard. Aí, ó, para aí. Volta ali, volta um pouquinho, volta a fita. Aí, para aí. Olha o movimento que ele faz aqui, gente, ó. Na hora que ele pega a faca, não parece? Ele é rápido, hein? Podia fazer mágica. Podia trabalhar em circo. Ele tá com a faca na mão esquerda. Não, é que ele põe... Ele tá com a... sim. Ele tá com a faca... Agora eu vi. Ele já tá com a faca aqui empunhada, ó. Agora ele faz um movimento ali que eu não entendi que movimento é aquele, porque parecia que ele tava tirando a faca daqui da manga. Mas não, ele já tá com a faca, ó. Ele já tá com a faca aqui. Ele fez algum sinal. E detalhe, André, que tem ali ele falou que a faca estava aqui? Aquela faixa ali, ó, de isolamento que atualmente as farmácias têm, mas nem isso, né, intimidou ele. Ele acabou indo para cima ali do balcão, ó. Ó, tá. Então, olha só, vamos repetir. Ele não tá com a faca na mão, não. Ele não tá. Ele faz sim sinal que ele tá com uma faca escondida, tá? Ele faz sim sinal para ela, ó, tô com a faca aqui. Tá vendo, ó? Então, repete ali, ó. Vamos repetir a imagem. Aí ele chega, aí ele levanta a mão, ó, tô com a faca aqui. Né? Aí arruma a máscara, para não aparecer o rostinho, obviamente, ó, tô com a faca aqui. Né? E aí então vai, disfarça, tá com o papel na mão, fica olhando para dar tempo dela juntar, né? Juntar todo o dinheiro que pode. Ele ainda esconde, ó, no envelope, vocês viram? Né? Escondeu e enrolou e saiu. Foi bem rapidinho. Ó, tô com a faca aqui. É o que ele deve ter dito para ela. Foi bem rápido e ágil. E levou. Isso foi aqui na Zona Sul, né? Sul-leste ali, no Teresópolis, né, Lu? É ali no bairro Cavalhada, né? Isso, Cavalhada. A informação até que a gente tinha é que ele meio que usou aquele papel até para não chamar a atenção de quem estivesse ali na região, como se fosse uma receita. Claro que não era uma receita, né? A gente não sabe se é um envelope ou não, mas é um papel ali. Então, ele mostra, pede para ela recolher e aí coloca dentro ali do papel. Ele dobra e pega. E nem aquela fita ali, né, de isolamento que a maioria das farmácias fazem para as pessoas não se aproximarem demais. Aquilo ali também não intimidou, porque ele vai para cima ali da Não, e no início ele até respeitou, né? Respeitou. Sem saber que estava fazendo, mas respeitou. É a hora ali que ele vai, faz ameaça, aí se debruçou. Pegou o dinheiro e aí sai tranquilamente e aí acaba, né, se camuflando em meio a todas as pessoas da rua que também estavam de máscara, né? Ah, sim. E aí, infelizmente, vai ter quem se aproveite disso. E já tem se aproveitado, né? Os que a gente mostrou nos últimos dias, desde aquele que entrou naquela creche, que teve ontem, uma parte ele estava com máscara, né? Claro. Ontem. Hoje teve o da igreja, que também estava com o rosto tapado, né? E esse cidadão aqui na Zona Sul de Porto Alegre usando essa máscara aí. Infelizmente, vai ser uma prática que a gente vai ver muito, né, daqui pra frente. Mais uma pra gente lidar no nosso dia a dia. Mais uma, né? Obrigado, Lu. Daqui a pouco a gente volta a conversar. 12h e 27 minutos, vamos falar de esporte agora? O presidente da Federação Gaúcha de Futebol e o governador Eduardo Leite fizeram uma reunião ontem à tarde para falar sobre o Campeonato Gaúcho. Será que chegaram a alguma conclusão? A gente não sabe. Colega Jeremias Werneck, afinal, os treinos já recomeçaram.
né? Recomeçaram. E a bola? Volta ou não volta a rolar? O que é que se fala? O prefeito de Porto Alegre já foi direto e objetivo. Isso a gente comentou ontem, né? André, primeiro quero dizer que estamos aqui para biscoito, Zezé, carinho que vem de família. Ou como diria o meu pai, gostinho de quero mais. Tá? Agora, sobre Campeonato Gaúcho, sobre essa reunião aí. Houve uma definição lá no Palácio Piratini, André. Não há possibilidade do Campeonato Gaúcho voltar em maio. Nem no dia 17, como queriam alguns, e nem lá no dia 30, 31. Não, isso não vai acontecer. Essa reunião, a federação usou para apresentar um protocolo sanitário, um protocolo de jogo. O governo do estado disse, legal, vamos considerar. No próximo decreto, a gente pode vir a colocar alguma coisa em relação a isso. Mas, gente, nesse momento, não tem como o futebol gaúcho ser retomado, mesmo com portões fechados. Então, o que acontece a partir de agora, André? A federação se reúne hoje com os 12 clubes da primeira divisão, é uma videoconferência, para começar a conjecturar uma volta do Campeonato Gaúcho com portões fechados em junho, ou seja, no mês que vem. Sem a liberação para maio, a federação começa a trabalhar com a ideia de voltar o Campeonato Gaúcho em junho. E aí vem a pergunta que está fazendo no Facebook. Será que o povo em casa quer a volta do futebol? Sim ou não, André? A questão, ela se centra agora na questão de saúde, né? A questão de saúde e tudo que isso implica, né, Jeremias? Claro que se a gente pudesse escolher, obviamente, não precisava nem ter parado, mas por uma escolha. Só que, olha, o momento é tão difícil que o próprio técnico do Grêmio nem conseguiu chegar a Porto Alegre, né? Por quê? Porque nós não estamos com voos, a não ser para São Paulo. Só tem 5 voos diários entre Rio Grande do Sul e São Paulo. Então, e ele foi aconselhado por questão de saúde até, ele teria que fazer um voo do Rio de Janeiro para São Paulo, de São Paulo então para Porto Alegre. Então, é um momento muito delicado, até porque, Jeremias, a gente vai começar a ver o resultado dessa abertura, mesmo que parcial, do comércio, da construção civil, o resultado disso daqui a 10 dias, 10, 12 dias. A gente vai ter o termômetro de como está se comportando o gaúcho. Então, assim, falar qualquer coisa para daqui a 2 semanas é um tiro no escuro. Eu vou por partes, depois eu vou cometer uma confidência aqui, André, mas no que diz respeito a esse ponto de volta, a minha opinião, o futebol de volta, mesmo com portões fechados, passa uma mensagem de normalidade, que é perigosa, muito perigosa. Então, a minha opinião, eu, Jeremias Werneck, eu não concordo com a volta do futebol. Mas eu sei que tem muita gente que defende o retorno do futebol. Porque o futebol é entretenimento, porque muitas famílias dependem do futebol direto e indiretamente, né? Seja os ambulantes ou funcionários de clube, ou o pessoal que trabalha como fiscal da federação, pessoas que trabalham nos arredores dos estádios do interior. E assim, ó, aquela roupa que a gente falou da roupa de astronauta, que é praticamente uma roupa isolante, né? Aquela roupa de astronauta, aquilo ali, quem é que vai poder usar? No interior, quais são os clubes que vão ter condições de seguir protocolos feitos pela dupla Grenal, por exemplo, que a gente respeita, né? Protocolos, inclusive, com orientação de outros times da Europa, por exemplo, que agora sim estão começando a voltar, mas a gente não tem ainda, infelizmente, a gente não é ainda momento para isso, né? Diga. Levantei o dedo aqui e pedi para falar, professor. Sobre essa história de protocolo no interior, nessa videoconferência, a federação vai informar aos clubes que irá subsidiar 50 kits de testes rápidos para cada time, André. Essa é uma ótima notícia, porque antes estava previsto teste por amostragem dos clubes do interior, né? Mas, mesmo assim, os testes rápidos, eles não se aplicam perfeitamente nesse cenário do futebol, né, André? Porque o teste rápido, ele vale para aquele momento. E o jogador vai estar exposto durante muito tempo, durante dias seguidos, né? Inclusive, se houver jogo, ele vai estar exposto na convivência com outros atletas. Mas mesmo assim é uma boa notícia. 50 kits para cada clube do interior. Essa é a ideia da Federação Gaúcha de Futebol. A amostragem, até porque o público avaliado nessa amostragem, como era a intenção, é muito pequeno. Não tem como tu fazer por amostragem, né? Fazer num grupo X para, né?
Não tem como tu fazer essa... Ou faz exame em todo mundo ou não faz. Vamos ver a opinião dos nossos telespectadores, o Paulo Barbosa. Eu estou trabalhando no que é mais importante para a vida do que o futebol. Eu estou trabalhando no que é mais importante para a vida do que o futebol. Futebol não sobrevive sem comida. E eu ganho menos por ajudar e cuidar do processo da comida. Eu não tenho cuidados médicos. O jogador de futebol tem todos os cuidados. Futebol é diversão, não é trabalho. Cansa sim, mas se divertindo e ganhando muito por aquilo. E, na verdade, não acrescenta nada na vida. É o que diz o Paulo Barbosa. Tem que voltar tudo. Se futebol pode, por que o trabalhador pobre não pode? É o Márcio Prestes dos Santos pelas redes sociais. Outra opinião aí. A Ana Carolina João Paulo. Por mim, não tem porquê. O Grêmio e o Inter podem investir em testes para os seus jogadores, mas os clubes do interior nem sempre têm recursos para investir em qualquer coisa. E mais uma opinião, então, do Adelar Seradsky. Sou a favor que voltem todos a trabalhar, porque se o coronavírus não matar, a fome vai matar. Nosso estado está quebrado. Todos estão em casa e as contas vindo. Quem é que vai pagar? Opiniões bastante diversificadas dos nossos telespectadores. Muito bem, tchau, Jeremias Werneck. Um abraço, até amanhã. E olha só, a gente vai mostrar ainda hoje um caminhão lotado de maços de cigarros contrabandeados. Cigarro falsificado que vinha do Paraguai e foi parar em Cachoeirinha, aqui na região metropolitana. Já já os detalhes. E você vai ver também, o Dia das Mães está chegando. E aí, já comprou presente para sua mãe? Nós vamos mostrar ideias para presentear. Ideias com muita criatividade, viu, numa reportagem especial. Então fica aí rapidinho, ó, vou ali e já volto. Meio-dia e 39 minutos, estamos de volta com o SBT Rio Grande e você vai ver ainda hoje. As informações sobre um crime contra a saúde. A polícia prende vacinas falsificadas. E um caminhão lotado de maços de cigarro contrabandeado. Cigarro falsificado vinha do Paraguai e foi parar em Cachoeirinha. Já já os detalhes desta operação. E uso da criatividade para presentear as mães. O dia delas é no próximo domingo. Lucas Abate ao vivo, falando sobre a apreensão de maços de cigarro. E aí, investigação, não é, Lucas? Pois é, André, 500 mil maços de cigarro foram apreendidos, cigarros que eram contrabandeados do Paraguai, atravessaram aí todo o estado e chegaram em Cachoeirinha, onde foram interceptados ontem à tarde pela equipe da Delegacia do Consumidor do Departamento de Investigações Criminais. Aqui ao meu lado está o delegado Joel Wagner, titular da delegacia, que coordenou essa ação. Delegado, primeiramente, boa tarde. Como é que foi essa ação? É uma apreensão bastante representativa. Boa tarde, André Rara. Boa tarde aos nossos ouvintes. Realmente é uma apreensão bastante significativa de cigarros. Eu chamo até de cigarros ilegais, porque nós não temos a exata noção de se eles são falsificados ou se eles são contrabandeados do Uruguai. Eles apresentam todas as características de um cigarro produzido no Uruguai, todos os selos, enfim, a linguagem que está exposta ali, mas nós temos que também ter a visão, e aí eu cito uma operação que nós desencadeamos no dia 19 de março, onde nós localizamos em São Cepé uma empresa, uma fábrica clandestina de falsificação de cigarros, onde nós efetuamos a prisão de 17 paraguaios e de 6 brasileiros que estavam produzindo o cigarro com as mesmas características daquele contrabandeado, inclusive a mesma marca, que é uma marca paraguaia que nós aprendemos ontem, foi a marca que nós encontramos na fábrica de São Cepé. Claro, obviamente, dos dois modos, tanto o cigarro contrabandeado quanto o cigarro falsificado em território nacional, ele é um produto extremamente nocivo, que não passa por nenhum controle, ele não tem nenhum tipo de certificação, não passa por nenhum tipo de autorização da Anvisa, ou seja, o comércio dele é defeso em território nacional. André, se tiver algum questionamento para o delegado, ele também está na escuta. Tem vários. Oi, delegado, boa tarde. Isso tem a ver com aquela empresa que foi fechada no norte, porque teve uma empresa no norte que, inclusive com paraguaios que trabalhavam, eram donos dessa empresa, que falsificava cigarros paraguaios, né? Isso tem a ver com essa apreensão ou ainda não dá para a gente fazer essa relação?
André, é cedo para nós ainda fazermos esta ligação. O que a gente pode realmente falar é que o produto, a marca 51, realmente foi a marca 51 que nós aprendemos tanto em São Cepé, na fábrica clandestina, quanto ontem. Ela é uma marca paraguaia, mas que no caso de São Cepé estava sendo falsificada em território nacional. Sim. Então, com certeza não temos como afirmar. Ou talvez, né, existam outras fábricas aqui no Rio Grande do Sul ou em todo o território nacional, o que se tornou bastante comum nos últimos anos, né, a existência de fábricas clandestinas aqui. E é um problema, porque esses cigarros, além do cigarro já não ser algo, aliás, não é algo que faz bem à saúde, que dirá um cigarro que é produzido sem a observação das normas da Anvisa e ter todos os certificados. Além do mais, nós temos também outra questão que é da tributação. Esse produto, com certeza, ele não paga nenhum tipo de imposto e, portanto, deixa, né, os cofres públicos deixam de arrecadar com a venda desse produto. Só ontem, até cabe lembrar, com a apreensão de ontem, e tantas outras que nós já realizamos, né, pela Delegacia do Consumidor, pelo menos, que eu digo até essa organização criminosa, porque ontem foi preso um indivíduo que provavelmente não seja o único indivíduo que estava estocando, que estava comercializando. Essa organização ela teve um prejuízo aí de aproximadamente 2 milhões. Então isso é muita coisa, é um patrimônio bastante alto, né, para um cigarro que com certeza foi encontrado. Agora, delegado, desculpa, Lucas, só a minha última pergunta aí para não, depois tu segue. O que chama a atenção desses cigarros é o valor baixo e o quanto que ele vende. E as pessoas, mesmo assim, elas compram. Porque até pouco tempo atrás era muito fácil tu caminhar pela rua e tu ver pessoas vendendo, né, cigarros que tu nunca tinha visto na frente, a marca, né? Exatamente, o custo dele é bem baixo, né? Tanto que a estimativa de venda, né, o preço que ele poderia ser vendido seria em torno de R$2 a carteira. Então, claro, é um produto que já não paga nenhum tipo de imposto, por isso é vendido barato e até porque é produzido com insumos bastante, eu diria, nocivos, porque na fábrica, exatamente, venenosos. O fumo ele já é algo que contém bastante agrotóxicos, enfim. E na fábrica lá nós podemos observar, e isso é importante mencionar lá, que muitas vezes os rejeitos que eram ocupados, que sobravam, né, da fabricação do cigarro, eles eram passados num triturador e novamente reutilizados. Nossa! Então, claro, isso prejudica mais ainda, né? Então, né, André, nessa época de pandemia, desculpe, né, a Delegacia do Consumidor age não somente com relação a cigarros, estamos fazendo várias ações, até mesmo referente a álcool gel, máscaras, enfim, água, gelo, tudo que pode ser consumido, preços abusivos, tudo em benefício das pessoas, né, dos consumidores nessa época de pandemia. Para a gente finalizar com o delegado aqui, André, só para saber, vocês já sabem onde seria vendido esse cigarro? Seria no comércio? Seria na rua? Esse cigarro, pelo que nós temos informação, ele seria distribuído na região metropolitana, mas principalmente no interior do estado. Então tá bom, muito obrigado, delegado Joel Wagner, falando sobre essa apreensão, André, 500 mil maços de cigarro, possivelmente contrabandeados e também falsificados, agora vai ser investigado, que foram apreendidos em Cachoeirinha. Um prejuízo não só para a saúde da pessoa, que consome um produto de baixa qualidade, mas também para os cofres públicos. A gente sabe que o imposto do cigarro é bastante importante, principalmente para a saúde pública. Tá certo. Obrigado, Lucas. Obrigado ao delegado aí pela entrevista. Vamos para a redação. Cadê a Lu Coman? 2 casas de uma mesma família pegaram fogo. Isso foi aqui em Cachoeirinha, né? Também, na região metropolitana, Lu. Pois é, e essas chamas começaram ali por volta das 9 horas da noite, André, agora de terça-feira, e assustaram muitos moradores, porque como a gente vê ali nas imagens, elas foram bem altas, né? Ou seja, foi um fogo considerável. As casas ficavam, na verdade, no mesmo terreno, ali na rua Itaqui, no bairro Parque da Matriz. O fogo só foi controlado ali no início da madrugada, após um trabalho árduo dos bombeiros, que precisaram trazer caminhões
de Gravataí, Cachoeirinha e Canoas, ou seja, foram 3 caminhões para controlar este fogo. Essas casas que ficavam ali muito próximas e no mesmo terreno. O que a gente tem de informações dos bombeiros, né? Havia muito material que é inflamável, né? Ele é um material mais inflamável, ou seja, numa faísca, num fogo, acaba se alastrando rapidamente e também acaba dificultando a ação dos bombeiros. Felizmente, André, ninguém ficou ferido, né? As informações que a gente tem é que são pessoas da mesma família que moram nessas casas ali, nesse mesmo terreno, mas eles perderam absolutamente tudo. O fogo foi destruidor, André. E o que provocou a gente não sabe também, né? A gente ainda não sabe. Agora, nessa época de frio, o pessoal costuma ligar, fazer foguinho para se aquecer, essa coisa tem que cuidar, ainda mais que a gente está com um tempo muito seco, né? Tá frio, mas a gente não está com chuva. Então, isso tudo contribui, né, para o fogo se espalhar de maneira muito rápida. A umidade do ar está muito baixa também. Lu, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu haxixe e skunk, né, que são drogas, né, também em operações pelas rodovias, pelas estradas. E adivinha quem foi o esperto da história que descobriu tudo, Lu? Pois é, né, André? Aliás, é tu que vai me contar. As imagens já estão ali revelando um pouquinho, né? E ó, mais operações aí da PRF, hein? Eles estão a milhão aí nas nossas rodovias, viu? A primeira ação foi em Sapucaia do Sul, na BR-116. Esse Gol aí que a gente vê nas imagens, com placa de Novo Hamburgo. Um motorista de 33 anos já tinha antecedentes por tráfico também. Ou seja, a gente vê que é meio que uma constante, né? Todo mundo aí já tem aí um histórico, né, com o tráfico de drogas. Dentro do carro, os policiais, com a ajuda aí desse cão aí super farejador, né? Eles encontraram, então, 3 quilos de cocaína escondidos ali no painel. Então, eles tiveram uma ajuda e tanto. A outra ação aconteceu em Gravataí. Aí, no caso, era um Fiesta que foi abordado pela polícia. Um casal de Porto Alegre estava no veículo. Com eles, os agentes encontraram, então, porções de haxixe e skunk, que é uma variação da maconha, né? Que também é produzido a partir da cannabis, mas ele tem uma maior concentração do princípio ativo. O skunk tem a maior concentração daquele THC, que a gente diz muito que é a substância, enfim, que dá o barato da maconha. Então, é uma droga mais pura. Os presos, os veículos e toda a droga foi encaminhada, então, para a Polícia Civil. André? Nossa, eu só fico pensando, nesse último mês, a quantidade de drogas, e essa droga toda vai ser levada, né? Sempre se leva para uma siderúrgica para queimar isso tudo. Olha, muita coisa vai ser queimada. Vai de caminhão para lá. Eu não sei se as pessoas estão comprando mais ou se a polícia está apreendendo mais, mas realmente é impressionante a quantidade de operação que vem aí apreendendo drogas nas nossas estradas, né? Até daqui a pouquinho, Luciane Coleman. E olha só, vamos falar agora das vacinas, aquelas falsificadas contra a gripe. 2 pessoas foram presas em Coxilha, que fica na região norte aqui do estado. Foi ontem uma operação que teve. Essas vacinas, né, foram descobertas numa operação da Polícia Civil que estava investigando esse esquema de falsificação de vacinas. É claro que os medicamentos, né, não sabe o que tem dentro, foram todos apreendidos. As 300 doses de vacina contra a gripe foram vendidas com lacres rompidos e sem bula. Uma das doses chegou a ser aplicada. E esse laboratório foi categórico em dizer que aquele lote especificamente não existia. Era um lote possivelmente falsificado e adulterado. O município de Coxilha começou a perguntar para aqueles comerciantes, aquelas pessoas que venderam as vacinas, se poderiam trocar, substituir ou, no mínimo, alcançar a eles a bula do remédio que sequer foi entregue. Nesse momento, cessaram as comunicações com o município de Coxilha, que ficou sem vacinas, e nós passamos a investigar e identificamos 2 indivíduos. A polícia cumpriu 3 mandados de busca e apreensão e 2 de prisão preventiva em Passo Fundo. A operação tinha como objetivo reprimir a prática de crimes contra a administração pública, sobretudo estelionato, crime hediondo de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. A Prefeitura de Coxilha chegou a separar quase R$20 mil para pagar pelas doses.
mas suspendeu o repasse do dinheiro após a denúncia feita pelo laboratório. Estamos agora diligenciando, nesse momento, atrás de outros indivíduos participantes da mesma associação criminosa e tentando, dentro do possível, localizar toda uma rede possivelmente vítima desses criminosos, seja de Passo Fundo, seja da região, que tenham adquirido aquele lote que foi entregue no município de Coxilha ou outros que estão sob investigação que também possam ser falsificados. Olha, não sei nem que palavras para dizer de uma pessoa capaz de fazer uma coisa dessas. E a polícia ainda não sabe o que tinha dentro. Era água? Era alguma outra substância? Uma pessoa, né, um idoso, chegou a receber a falsa vacina contra a gripe. Ele já foi localizado e está bem de saúde. Só que, logicamente, precisa se descobrir o que tem. Agora, vejam só, não é nem coragem, a capacidade que tem, e principalmente num momento como esse, em momento algum, mas principalmente no momento de pandemia que se pede para que os idosos vacinem. E a Prefeitura de Coxilha, a secretária, se desculpou. Ela disse que estavam necessitando para vacinar toda a população idosa na cidade. Teve uma indicação, fizeram a contratação e, infelizmente, caíram nesse golpe, que a polícia ainda está vendo se o golpe não é maior em outras cidades, em outros estados também. E em meio à pandemia do novo coronavírus, os municípios gaúchos seguem aguardando, né, a instalação de novos leitos de UTI pelo Ministério da Saúde. E uma destas cidades é Caxias do Sul, na Serra. Para lá que a gente vai, mais uma vez, conversar com o colega Guilherme Fadanelli, que tem detalhes. Caxias do Sul são pelo menos 56 casos confirmados, né, Guilherme? Pois é, André, a gente falando agora desses leitos, estão 15 leitos e a Prefeitura aguarda a habilitação do Ministério da Saúde. E eles são importantes, André, para esse momento que a gente vive, tanto da pandemia do coronavírus, como da chegada do inverno, né? E desse frio que acaba chegando, né, hoje e deve se intensificar aí nos próximos dias no estado. Desse total de 15 leitos, 10 são aqui no Hospital Geral, onde nós estamos, e outros 5 no Hospital Virvi Ramos. E esse credenciamento, André, é importante para garantir que o Ministério da Saúde realmente faça um repasse do custeio do serviço. A gente tem os leitos prontos, como a gente está mostrando aí nas imagens, aguardando então apenas esse credenciamento. Hoje, Caxias tem 34 leitos de UTI em funcionamento e a ocupação varia bastante. No início da semana, por exemplo, chegava a 94%, hoje está em 85%, porém esse nível sempre é alto, essa ocupação sempre é alta, por isso da importância desse credenciamento. Outros 10 leitos no Hospital Pompeia também devem entrar aí nessa conta, porém ainda estão em nível intermediário. Falta primeiro o governo equipar para depois ter feito o credenciamento do serviço. Ontem o secretário municipal da Saúde aqui de Caxias, André, falou que se até a próxima semana o Ministério da Saúde não fizer o credenciamento, o município vai acabar operando pelo menos 10 leitos aqui no Hospital Geral. Só que aí entra a questão do custo, né? A estimativa da Prefeitura é que o custo de cada leito seja de R$ 2.800 por dia por paciente, ou seja, é um custo bem alto para o município assumir sozinho por conta própria. E eu encerro a nossa participação de hoje, André, trazendo uma boa notícia, que o primeiro hospital de campanha aqui de Caxias do Sul foi entregue à comunidade, são 49 leitos para casos pouco graves e médios referentes ao Covid-19. Esse hospital de campanha está funcionando junto ao Hospital Virvi Ramos aqui em Caxias. Então a gente encerra com essa boa notícia aí para o Serviço de Saúde aqui de Caxias, André. Obrigado, Guilherme. É importante que o Guilherme falou, porque com a troca do ministro da Saúde, né, desde que saiu o Mandetta, com a chegada do Nelson Teich, uma série de serviços estão atrasados e, inclusive, o governo do estado vai assumir diversos leitos, o pagamento, e depois vai mandar a conta para o governo federal, que isso é a obrigação do governo federal. Então, o que acontece? Por exemplo, esse leito que a gente mostrou, o leito, né, dentro de um hospital, ele precisa estar registrado. Por exemplo, o Hospital de Caxias. Esse leito precisa estar registrado na Secretaria Municipal de Saúde, na estadual e no governo federal. O Ministério da Saúde precisa saber que este leito ele está sendo usado.
periodicamente é enviado um relatório para Brasília para dizer que este leito está sendo usado. E isso tem assinatura do prefeito, do secretário municipal, do secretário de Estado da Saúde. É muito burocrático, mas para garantir que este leito vai receber o dinheiro do governo federal. Quase R$3 mil um leito, uma diária por paciente. Isso é um custo muito grande que há previsão, né, do Ministério da Saúde agora, pelo menos aí nesse período de pandemia, que deve fazer esse repasse, porque os governos estaduais estão precisando desse dinheiro. Gente, o Dia das Mães é agora no próximo domingo. E em tempos de quarentena, é preciso usar criatividade, tanto para vender quanto para presentear a mamãe, não é verdade? Então a gente vai olhar agora a reportagem. Já pensou o que comprar para a mamãe agora, no Dia das Mães? Essa é uma pergunta ainda mais difícil de responder em tempos de pandemia. Mas a criatividade tem ajudado a aumentar as opções. Vários comércios que estão funcionando ou que vão retomar as atividades em breve adotaram a ideia do voucher, o popular vale. É o caso desse salão de beleza em Porto Alegre. A cliente pode garantir o serviço, no caso, presente para a mãe, sem precisar sair de casa. Todo o processo ele é feito virtualmente. Então é um presente criativo que une o útil ao agradável e que com certeza todas as mães vão adorar. Outra alternativa é comprar pela internet de quem criou um negócio durante a quarentena. É gente que perdeu renda por causa da Covid-19. E aí, nesse caso, garantir a lembrança é também ajudar quem precisa. As cestas da Alisandra são exemplo disso. Ela reúne produtos orgânicos e mensagem de afeto. A primeira data que a gente trabalhou com as cestas foi na Páscoa, deu certo, a gente teve vários pedidos e agora a gente está trabalhando para o Dia das Mães também, para proporcionar um pouco de carinho, desse retorno para as pessoas. E o trabalho rendeu uma parceria com outra produtora cultural, que ainda garante a manutenção de famílias que moram em regiões afastadas da capital. Cada um deles produz um tipo de alimento, né, e que também precisa vender esses alimentos. Então meu marido fez uma parceria com eles e traz alguns produtos para a gente vender aqui para os nossos amigos e conhecidos, né? O resultado final é um trabalho feito por muita gente e que acaba presenteando a todos os envolvidos. As cestas são lindas, tudo feito com o maior cuidado, os produtos naturais, vem a florzinha, vem o cestinho de crochê. E nesse momento que a gente está, né, tão delicado assim, levar esse carinho, esse amor para as pessoas que a gente, né, tá com tanta saudade, é muito bacana. Legal e sucesso para elas, né, Lu? E olha só, a gente termina o SBT Rio Grande com mais uma imagem da vitória contra a Covid-19. É mais uma, né, André, para deixar aquela sensação de esperança. Olha só, o Lucas Santos, de 30 anos, é gerente financeiro e lutador de jiu-jitsu. Ele foi o primeiro paciente internado na UTI do Hospital Nossa Senhora da Conceição com a Covid-19. Ele foi internado, André, no dia 22 de março. E no mesmo dia já foi transferido para a UTI, ou seja, naquele dia. Nossa. Foram 43 dias internado e ele teve alta ontem, terça-feira, após 43 dias de internação. A gente sabe que é muito delicado, as pessoas ficam, além de internadas, ficam também totalmente isoladas dos familiares, das pessoas queridas, né? Então é muito emocionante, olha só que emoção. E se cria uma relação com os próprios funcionários, né? Enfermeiros, médicos, enfim, que 43 dias, que loucura, gente. É, olha, parabéns pro Lucas, né? 30 aí? É 30 anos. 30 anos. Lutador paciente de jiu-jitsu. Olha só. Que bom a gente ver assim uma imagem que emociona a todos. Ele está emocionadíssimo, né? Todo mundo ali no hospital se despedindo, enfim. Beijo, Lu. A gente volta amanhã. Uma boa tarde a todos.